Irmãos e amigos que participam desta oportunidade de estudar a palavra do Senhor, nós louvamos a Deus pela vida de todos que participam e agradecemos a Deus pela bênção que tem sido derramada sobre todos nós nestes dias. E nós vamos dar início ao estudo de hoje, que é continuação do estudo de 1 João, o estudo da carta de João, né? A primeira carta de João, que é uma carta escrita para crentes da igreja de Éfeso, das igrejas ao redor da cidade de Éfeso, e uma carta muito importante, porque uma carta que fala de Jesus como verdadeiramente encarnado, né? Como Jesus veio a este mundo e como ele se tornou um ser humano aqui para se manifestar e manifestar a graça de Deus, a glória de Deus a nós, os pecadores. Desta maneira, nós vamos dar início à leitura da palavra de Deus, o texto que está em 1 João, capítulo 2, versículo de 18 em diante, né? Os versículos 18 em diante. Então, o texto diz o seguinte: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E essa é a promessa que nós temos dele, que ele nos fez, a vida eterna. Isto que vos anuncio, vos acabo de escrever, é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção dele, que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça
é nascido dele. Que Deus abençoe a nossa compreensão desta palavra abençoada, que é do Senhor Jesus, por meio do apóstolo João. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de lermos e estudarmos a Tua palavra, juntamente com os irmãos, e te louvamos pelo sustento da nossa vida, pelo sustento de cada irmão, cada amigo, cada pessoa que participa. E nós te pedimos que o Senhor esteja dando a cada um compreensão e entendimento para que possamos captar essa palavra no seu sentido completo e que ela possa transformar a nossa mente e o nosso coração. Agradecemos por todas as tuas bênçãos e pedimos a direção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, nós estamos estudando esta carta do apóstolo João. O apóstolo João está escrevendo para as congregações que ele superintendia, né? Ele era superintendente de várias congregações, um bispo, na verdade, né? Aquele que supervisiona, né? Um pastor que tem como missão supervisionar outros pastores e outras igrejas. Assim, o apóstolo João tinha esta missão, e possivelmente morando em Éfeso, e cuidando da igreja em Éfeso, e cuidando também de outras igrejas ao redor de Éfeso. Portanto, é o apóstolo João que está nos falando aqui neste texto. E, superintendendo essas congregações, ele está preocupado com o mundanismo. Às vezes a gente pensa que o mundanismo é uma coisa moderna. O mundanismo é uma coisa de todos os tempos. Mundanismo significa apenas que a filosofia do mundo entra na igreja e opera transformações na igreja. Opera transformações negativas na igreja. O mundanismo é enxergar o mundo da perspectiva do próprio mundo, não da perspectiva de Deus. E saber que estamos fazendo as coisas não do modo como Deus deseja, gostando das coisas que Deus não se agrada, vivendo uma vida separada de Deus, uma vida religiosa, mas separada de Deus. Então, o mundanismo é algo que coloca o mundo no nosso coração. O nosso desejo, então, é amar o mundo, né? João, na semana passada, nós vimos, ele trabalha contra isso. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Que a gente não pode ser dirigido pelos prazeres do mundo, pelas coisas do mundo, pelas preocupações do mundo, por tudo aquilo que o mundo oferece e por tudo aquilo que vem para satisfazer nossa carne. Então, o mundanismo é antigo, tão antigo quanto Adão e Eva, né? O mundanismo é verdadeiramente uma situação que se opõe à vontade de Deus. O mundanismo é o domínio do inimigo sobre os valores que são valores cristãos. E a gente deixa esses valores cristãos por causa do mundo, né? Então a gente passa a fazer as coisas segundo o padrão do mundo, não segundo o padrão de Deus. Essa influência está muito presente na igreja onde João está ministrando. E essa influência já está mudando muitas coisas dentro da igreja e com a manifestação do anticristo. A doutrina da manifestação do anticristo é uma doutrina bíblica que demonstra que, nos últimos tempos, o anticristo vai se manifestar fisicamente, né, pessoalmente, e ele vai se colocar contra, ele vai ser um líder mundial
que vai se colocar contra Jesus Cristo e que vai atrair para si milhares de pessoas, milhões de pessoas, e vai levar essas pessoas e vai fazer todo o possível para se postar contra a igreja, em perseguição à igreja, se a igreja ainda estiver presente neste mundo, e em perseguição a todos aqueles que representam algo de Deus. O anticristo, portanto, será quase que uma encarnação de Satanás. É mais ou menos isso, né? Ele vai representar Satanás aqui e nessa fase final antes da segunda vinda de Jesus, próximo já da segunda vinda de Jesus. E ele será destruído na segunda vinda de Jesus, quando Jesus voltar em glória e destruí-lo. Mas João está dizendo uma verdade aqui. Ele está dizendo que há muitos anticristos. O que ele está querendo dizer com isso? Que há um anticristo que é verdadeiramente a encarnação de Satanás. Mas há vários anticristos, ou seja, seguidores, ou que têm a mesma filosofia, ou que praticam as mesmas coisas desse anticristo. Então, esses anticristos que João fala são pessoas que têm a mesma conduta moral, a mesma conduta ética, a mesma conduta religiosa do verdadeiro anticristo que virá no final dos tempos. E João já percebe muito disso lá no primeiro século. E ele está tão consciente deste fato que ele, inclusive, imagina, ele pensa que, na sua visão, né, de apóstolo, ele entende que esses dois sinais eram patognomônicos da vinda do anticristo e da queda da graça. Ele achava que as pessoas podiam cair da graça de Deus, né, se elas não permanecessem na palavra. Então, João está assustado e ele está dizendo que a pessoa do anticristo já está se manifestando em muitas outras pessoas que são praticamente discípulos dele, do anticristo. E elas são pessoas que manifestam o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de religiosidade que o próprio anticristo manifesta. Porque um dos veículos que vai ser usado pelo anticristo antes da segunda vinda de Jesus é a religião. O próprio anticristo vai ser um líder religioso que vai atrair muitas pessoas para si. Então, na visão do apóstolo João, esses dois sinais que nós vamos falar agora eram identificadores da queda da graça, né? Primeiro, a situação da igreja no final do primeiro século, que fazia pensar que o anticristo já estava próximo, e muitos anticristos já estavam presentes no mundo, pessoas agindo no poder de Satanás e que estavam presentes no mundo. João está consciente de que tem pessoas agindo no poder de Satanás. E essas pessoas estão presentes já no mundo, naquele início de cristianismo, no final do primeiro século. E isto era o indício da presença do anticristo no mundo, né? Que realmente o anticristo vai estar presente no mundo e o espírito do anticristo já está presente no mundo, né? Esse espírito de negação das coisas de Deus, esse espírito de negação da palavra de Deus, esse espírito de negação da justiça de Deus, isso já está presente no mundo, né? E a gente já viu isso e está vendo isso desde essa época.
E, segundo, que João enxerga, é que eles podiam ser reconhecidos. Essas pessoas podiam ser reconhecidas. Qualquer crente poderia reconhecê-los. De que modo que eles poderiam ser reconhecidos? Porque eles não vieram de fora. É interessante notar que eles não vieram de fora. Essas pessoas que agem como o anticristo, que são animadas pelo poder do anticristo, elas não vieram de fora, elas vieram de dentro. Elas saíram do nosso próprio meio, conforme João ensina, dentro do próprio meio. Então, as heresias geralmente saem de dentro da igreja, né? Começa uma pregação estranha e arrasta pessoas, né? As heresias geralmente saem de compreensão errada da Bíblia e de dentro da própria igreja. E depois a gente vai vendo essas coisas se manifestarem, né? E podiam ser reconhecidas, então, porque não vieram de fora, mas vieram de dentro da igreja, do próprio meio evangélico, do próprio meio cristão. Então, eles teriam permanecido na igreja se realmente fossem convertidos. João está dizendo que muitas pessoas estão no meio da igreja, mas elas ainda não são convertidas. Muitas pessoas estão no seio da igreja e gozam até de certa liberdade, de certa reputação, mas elas não são transformadas pelo poder de Deus. Elas são apenas evangelizadas, conhecem a verdade, mas elas não receberam transformação cristã, no sentido de serem novas criaturas, de estarem mortas, crucificadas com Cristo e serem agora novas criaturas geradas de novo em Cristo Jesus. Então, João está dizendo que se elas fossem dos nossos, elas teriam permanecido conosco, porque ninguém que é de Cristo deixa de ser de Cristo. Mas aqueles que aparentam ser de Cristo e não são, eles não permanecem conosco, eles saem do nosso meio. E muita gente, né, no tempo de João e até no tempo nosso hoje, tem passado pelas igrejas sem pertencer, de fato, ao corpo de Cristo. Então, João está dizendo que essas duas situações são situações frequentes, né? E que Deus permitiu que essas pessoas, se fossem, que elas saíssem do nosso meio, exatamente para demonstrar que estes não pertenciam ao corpo de Cristo. Então, Deus permite que isso aconteça para que quando essas pessoas saem do nosso meio, quando elas não permanecem no nosso meio, nós possamos conhecê-los como gente que não pertence ao corpo de Cristo, que não é cristão de fato, né? E que a gente possa ter uma convicção clara daqueles que são filhos de Deus e relacionados com aqueles que não são filhos de Deus. Então, João está dizendo que os que permanecem na palavra, os que permanecem em membros da igreja, os que permanecem na fé e os que crescem espiritualmente, são aqueles que são ungidos com a unção que vem do santo, a palavra santo aqui pode se referir a Jesus Cristo, ou pode se referir também ao Espírito Santo, né? E então, que os que permanecem em Cristo, na igreja, são aqueles que são ungidos com a unção do Espírito Santo, que é verdadeiramente aquele que une os crentes à igreja, que batiza os crentes na igreja, no corpo da igreja, que faz os crentes serem um só corpo em Cristo Jesus. Esse é o Espírito Santo
por isso eles têm conhecimento, né? Eles têm conhecimento porque eles são ungidos pelo Espírito Santo. Todos nós que fomos convertidos pela palavra do Senhor, somos ungidos pelo Espírito Santo. Não é possível ser membro da Igreja de Cristo sem ter sido ungido pelo Espírito Santo. É por isso que quando uma pessoa está no seio da igreja sem ter sido ungido pelo Espírito Santo, no sentido de não ter sido cheia do Espírito Santo, nem sido batizada com o Espírito Santo, não ser convencida de pecado pelo Espírito Santo, ela não permanece, ela sai, porque ela não pode permanecer no Espírito Santo, ela não pode permanecer no ambiente espiritual, porque ela não é crente em Jesus Cristo. Então, João está dizendo que os que permanecem na palavra, os que permanecem na unção, são aqueles ungidos pelo Espírito Santo e que são conhecedores da palavra de Deus e conhecedores da verdade. João avalia e explica que está escrevendo aos crentes. E ele fala, olha, eu estou escrevendo a vocês, não porque vocês não saibam a verdade, pelo contrário, porque vocês sabem a verdade é que eu estou escrevendo, para corroborar e para fortalecer a verdade que vocês já sabem. Então, irmãos, olha como é que é interessante esse ministério da pregação da palavra. Às vezes tem pessoas que se colocam contrários, né, à pregação da palavra. É muita pregação, né? Reclamam de repetições, mas João está dizendo aqui que ele faz questão de repetir a pregação da palavra, não porque os crentes não conheçam, mas exatamente para corroborar, para confirmar, para fortalecer esta palavra e a verdade de Deus dentro dos corações que eles sabem. Há uma tendência muito frequente na nossa vida de esquecermos das coisas, especialmente as coisas espirituais, né? Porque há uma resistência dentro do nosso ser contra as coisas espirituais. Isso é da natureza humana. Mas quando nós podemos repetir a palavra, podemos rever a palavra, podemos reestudar a palavra, isso renova na nossa mente, no nosso coração, a compreensão e a apreensão da palavra, né? Nós apreendemos mais, retemos mais na memória, e isso vai trabalhando a nossa mente, dando resistência à nossa mente contra as coisas do mundo, contra as coisas que não são de Deus. Quanto mais eu estudo a palavra e memorizo essa palavra, mais resistência àquilo que não é de Deus, às coisas do mundo, eu tenho. E isso vai falando profundamente ao meu coração. A verdade, portanto, é bem-vinda sempre. João está dizendo que ele não se incomoda de repetir as mesmas coisas para os irmãos, para que eles tenham como comprovar que nenhuma mentira vem da verdade. Ou seja, o anticristo não pode estar falando a verdade porque ele está falando coisas contrárias à palavra de Deus. E o que é que estava acontecendo ali? Nós já falamos no primeiro dia que nós estudamos, né? Havia muitas pessoas ali que negavam a existência de Cristo, que negavam a encarnação de Jesus, que negavam que Jesus tinha vindo em carne e que, portanto, ele era apenas uma aparição, uma aparência, um engano, uma fraude, que, na verdade, ele não tinha se encarnado, tinha deixado de ser
o Espírito de Jesus para se encarnar aqui, né? Quando Jesus, antes de se encarnar, era o Verbo, e ele era invisível, né? Ele era um Espírito. Então, Jesus se encarnou, a forma espiritual tomou forma corpórea, e nela Jesus viveu nessa forma corpórea por 33 anos e meio até morrer e ressuscitar. E agora ele está em forma corpórea no céu, né? Porque ele ressuscitou corporalmente. E ele está no céu agora em forma corpórea, na qual ele vai permanecer por toda a eternidade, por amor a nós, né? E nós teremos um corpo semelhante ao dele. Isso é o que João está ensinando e que era negado por aqueles gnósticos e alguns outros judeus que haviam ali, né? Judeus que não acreditavam ainda no Evangelho de Jesus, mas que estavam também lá em Éfeso. Então havia esse tipo de pessoa que negava a encarnação de Jesus. João está dizendo que Jesus é o Cristo e que ele é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, ou seja, Cristo se encarnou em Jesus de Nazaré, né? Na verdade, Jesus, o Cristo é Jesus e Jesus é o Cristo, no sentido de que Jesus é a encarnação do Verbo e isto é uma realidade para todos nós, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí João fala que para o apóstolo, para ele, João, aquele que nega que Jesus é o Cristo, nega que Jesus se encarnou e nega o Filho e o Pai. Não é possível negar a encarnação de Jesus e crer em Deus Filho e em Deus Pai. Não é possível, né? Se nós negamos a encarnação de Jesus, negamos tanto o Filho quanto o Pai. Então é impossível para alguém dizer assim: eu nego que Jesus se encarnou, mas eu creio em Deus. Não é possível, né? Pode crer num Deus, mas não crer no Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele foi o autor da encarnação. O Pai é o autor da encarnação. Ele que determinou a encarnação do Verbo, né? Então, Deus operou desta maneira por meio do Espírito Santo no corpo de Maria para que ela pudesse receber o Verbo e ter um filho com as características humanas perfeitas para que ele vivesse neste mundo a forma de Cristo, o nosso Senhor e nosso Salvador, na pessoa de Jesus de Nazaré. Portanto, o apóstolo diz que quem nega o Filho, nega o Pai. Não tem o Pai, não pode ter o Pai. E não, quem confessa, quem não nega, confessa o Filho, tem também o Pai. Jesus diz que quem confessá-lo, confessa o Pai. Porque não é possível confessar Jesus como Filho de Deus e negar o Pai. Então, quem confessa o Filho, tem o Pai. Quem nega o Filho, não tem o Pai. João está, então, afirmando desta maneira que nós somos verdadeiramente abençoados por esta crença, mas quem não crê tem o espírito do anticristo. Quem não crê nega a encarnação, tem o espírito do anticristo. Porque quem nega que Jesus veio em carne, este é o anticristo. O desejo de João é que deve permanecer nos crentes toda a palavra que ele ouviu, que os crentes ouviram desde o princípio. João está dizendo: olha, se vocês querem manifestar fé, viver uma vida de fé, a palavra que vocês ouviram desde o princípio e que é a mesma, que não mudou, vocês devem crer nela para que
ela seja verdadeiramente o alimento espiritual de vocês. O desejo do apóstolo João, então, é que permaneça nos crentes a palavra que eles ouviram desde o princípio. Desde o princípio, João está pregando que Jesus veio em carne. Desde o princípio, João está pregando que Jesus se encarnou e que eles o viram, tocaram nele, comeram com ele, conviveram com ele, viram a sua morte, viram a sua ressurreição, comeram com ele depois da ressurreição, conviveram 40 dias com ele depois da ressurreição. Então, verdadeiramente, Jesus veio, nasceu, e morreu e ressuscitou, fazendo o ministério da nossa salvação aqui neste mundo. É isso que João está dizendo. Quem permanece na palavra, permanece nestas verdades. Né? O crente deve permanecer naquilo que foi pregado, na palavra que foi pregada. Por isso devemos estudar Bíblia o máximo que pudermos. Se permanecer nos crentes a palavra de Deus, a palavra que ouviram desde o princípio, também os crentes permanecem no Filho e no Pai. O segredo de permanecer no Filho e no Pai é este, permanecer na palavra. Se eu creio na palavra, eu creio no Filho, eu creio no Pai. Por quê? Porque o Filho é a palavra viva e o Pai é a palavra eterna. Então, nós podemos ter certeza de crer no Filho e crer no Pai quando cremos na palavra de Deus, quando cremos na Bíblia Sagrada, quando a estudamos e quando temos conhecimento dela que transforma a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. João, então, está afirmando que quem permanece na palavra, permanece no Filho e permanece no Pai, e o Pai e o Filho permanecem nesta pessoa também. Agora, João fala que a promessa de Deus para quem permanece nele é uma promessa maravilhosa. Qual é a promessa que Deus faz para aqueles que permanecem nele? É a vida eterna. Jesus disse que se alguém permanecer em mim, tem a vida eterna. Então, esta vida eterna é a vida que Jesus nos dá por causa de permanecermos na palavra, permanecer em obediência, não só em conhecimento da palavra, mas em obediência à palavra. Para o apóstolo João, a evidência de uma vida transformada, a evidência de uma vida que glorifica o nome de Deus, a evidência de uma vida que é santa e justa, é uma perfeita submissão a Deus e a obediência à sua palavra. Então, nós devemos nos submeter a Deus e andar em obediência à sua palavra. Isto é o que João estabelece como princípio fundamental para aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e que vivem em comunhão com Ele. João está advertindo, está chamando atenção, e ele chama atenção, ele adverte contra os que querem enganar a congregação. Quem é que quer enganar a congregação? Aqueles judeus que não criam em Jesus Cristo, aqueles judeus que criam em Jesus Cristo, mas queriam que eles andassem em obediência à lei, e aqueles gnósticos que não acreditavam na encarnação do Senhor Jesus. Então, esse tipo de gente queria afastar os crentes da verdade. E João, então, está advertindo contra esse tipo de pessoa, contra os que querem enganar a congregação, trazendo um outro evangelho, trazendo uma outra verdade que é mentirosa, porque a mentira não pode vir da verdade, conforme João mesmo nos explicou aqui. Muito bem.
Agora, João vai falar um pouco da unção do Espírito Santo. O que é essa unção da qual nós já falamos um pouquinho? A unção recebida de Jesus Cristo, ela permanece nos crentes. O primeiro fato é que o Espírito Santo do Senhor, nosso Deus, o Espírito de Jesus, ele vem para a vida do crente quando o crente se converte e nunca mais ele deixa esse crente genuinamente. Então, quando alguém sai da igreja e se afasta para o meio do mundo, pode estar acontecendo duas coisas. Ou a pessoa nunca teve o Espírito Santo, ela está, então, perdida, ela estava na igreja apenas como um assistente, ela estava na igreja apenas como alguém que está misturado com os crentes, mas não se converteu ainda, ou ela pode ter se convertido e estar numa situação de temporária, uma situação de afastamento temporário de Deus, numa situação de pecado, e ela se afasta, mas certamente esta pessoa vai voltar, porque se ela tem o Espírito Santo, ela vai retornar à igreja. Nós conhecemos muitos casos assim. Então, João está dizendo que a unção do Espírito Santo nunca sai do crente verdadeiro. Agora, ela nunca entrou naquele que não é um crente verdadeiro, naquele que só está frequentando a igreja, mas que não foi transformado pelo poder do Evangelho, né? Essas pessoas, nela nunca foi manifestado o Espírito Santo. Então, João está dizendo que a unção do Espírito Santo é uma unção que, recebida de Jesus Cristo, ela permanece permanentemente no crente em Jesus. Não há risco algum de perder esta unção, né? Ele é um selo, é uma marca, é uma unção, é um penhor, é uma garantia de que nós seremos resgatados por Deus, nosso Senhor, na nossa vida espiritual, nós seremos resgatados, inclusive fisicamente, pela ressurreição. Segundo, a unção do Espírito Santo é uma unção tal e tão presente na nossa vida que os crentes não necessitam de ensinamento de fora. Não há necessidade de ensinamento de fora. Então, alguém que venha te ensinar, né? Testemunha de Jeová, adventista, às vezes até membros de outras denominações que se dizem evangélicas, vêm nos ensinar. O crente não precisa desse ensino de fora, porque ele já tem o Espírito e a palavra, e já tem aquelas pessoas que Deus escolheu na igreja para ensiná-los a palavra do Senhor. Então, não necessitam de ensinamento externo, mas eles podem conhecer o Evangelho, porque já tem o Espírito e a palavra. Então, o Espírito e a palavra são utilizados por Deus para o ensino dos crentes em Jesus. E, deste modo, o próprio Espírito Santo é quem ensina. Como que o Espírito Santo nos ensina? Por meio da pregação da palavra. É por isso que é necessário pregar, é por isso que é necessário estudar, porque se não estudar e se não pregar, a pessoa não vai ouvir, e sem ouvir ela não pode aprender nada do Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. É isso que Paulo ensina aos romanos. Terceiro, esta unção que João está falando aqui ensina sobre todas as coisas. Todas as coisas. Essa unção fala sobre todas as coisas e seu ensino é verdadeiro. Ou seja,
O Espírito Santo quer nos ensinar sobre tudo. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia inteira e conhecer todas as doutrinas da Bíblia. Tem gente que fica feliz, satisfeito de conhecer a doutrina da salvação e ponto. Ponto final. Não tem muitas outras doutrinas que são fundamentais para a nossa vida pessoal, para a nossa vida cristã, e nós precisamos aprender sobre elas. E esta unção do Espírito Santo nos ensina sobre todas as coisas. E seu ensino é verdadeiro, porque é de acordo com a palavra de Deus. E o próprio Espírito exorta a que permaneçamos em Jesus. O Espírito Santo fala de Jesus, glorifica Jesus, exorta-nos a servir a Jesus, fala que nós devemos permanecer em Jesus, porque o Espírito Santo foi dado para glorificar o Senhor Jesus. E então, Jesus é o assunto predominante do Espírito Santo. O Espírito Santo busca a glória de Jesus, né? Ele busca glorificar o nome de Jesus. Por isso, o crente cheio do Espírito Santo, ele busca glorificar o nome de Jesus. E, quarto, o conselho final de João é interessante. Ele volta a chamar os crentes de filhinhos. Meus filhinhos, permanecei nele. É o mandamento de João. Permanecei nele. Permanecer nele é permanecer em quem? Permanecer no Espírito Santo. Permanecer em Jesus. Permanecer nele. Né? É o conselho final de João. Ele diz, permanecer nele, porque quando ele se manifestar, e agora está falando de Jesus, em sua segunda vinda, podemos ter confiança e não sermos envergonhados na sua vinda. O que é que João está dizendo aqui? Que se permanecermos em Cristo, se permanecermos nele integrados na igreja, servindo a ele com um coração puro, na manifestação da sua segunda vinda, nós não precisamos ter preocupação, podemos ter confiança que nós seremos galardoados e teremos o corpo glorificado. Por quê? Porque estamos servindo ao Senhor. Não há risco algum de sermos deixados para trás se nós estamos verdadeiramente fazendo aquilo que glorifica a Deus, se nós estamos permanecendo nele, se nós estamos permanecendo na sua palavra, se nós estamos fazendo a sua vontade, se nós estamos atentos ao seu programa de vida para cada um de nós. Então, nós não seremos envergonhados na sua vinda, porque certamente estaremos, né, sendo convocados para a ressurreição e tendo corpos glorificados. Se ainda estivermos vivos quando da segunda vinda, teremos os corpos transformados e não experimentaremos a morte. Mas isso é somente para aqueles que estiverem vivos depois, na segunda vinda de Jesus, né? Talvez, quem sabe, alguns de nós possam estar vivos, né? Já que parece estar se aproximando muito em breve o dia do Senhor Jesus. Mas João ainda termina dizendo que nós devemos reconhecer que, como ele é justo, isto é, como Jesus é justo, quem vive na prática da justiça também é justo e é nascido dele. A comprovação se eu sou um crente verdadeiro ou não, se eu sou nascido de Jesus ou não, se eu sou uma nova criatura ou não, é a prática da justiça. Ou seja, como Jesus é justo, todo aquele que é nascido dele também é justo. E todo que é nascido dele e é justo, vive na prática da justiça. Ou seja, é uma pessoa que tem uma prática de santidade, de amor, de humildade,
de mansidão, de domínio próprio, de alegria, de paz, de gozo, de felicidade. É uma pessoa que tem justiça pessoal, né? Que ela é justa diante do Senhor, reta, faz as coisas corretamente, faz as coisas para agradar a Deus. É uma pessoa sábia, que sabe tratar bem as outras pessoas, ajudar as outras pessoas, suportar os fracos, ajudar a suportar as cargas das outras pessoas. Então, é uma pessoa que tem uma vida produtiva, reta na presença de Deus. Uma pessoa assim é uma pessoa que é justa e pratica a justiça porque é filha do Deus Altíssimo, que é justo, né? E transformada pelo poder de Cristo, e é nascida de Cristo, né? Então, todo aquele que é nascido de novo de Jesus Cristo pratica estas coisas. O texto se encerra aqui, né? E nós damos graças a Deus por mais esta oportunidade de falar um pouco sobre esse texto do apóstolo João, demonstrando que verdadeiramente o apóstolo João está preocupado com o caminhar das pessoas, né? E com a infiltração de novas doutrinas mentirosas no seio do cristianismo. Ele está preocupado com isso e está exortando a que nós sejamos praticantes da verdade, porque não vem nenhum tipo de mentira da verdade. Então, se nós praticamos a verdade, nós estamos andando com a verdade e não com a mentira. Deus abençoe a todos nós, Deus abençoe cada pessoa que está participando e nós vamos, neste momento, encerrar a gravação para conversarmos com aqueles que quiserem conversar um pouquinho.